Olá, amiguinhos. Esse é o Giro no Gira News, a edição 2. Eita, tô com teórico atraso, né? Porque na semana passada a Atlassian postou aqui da semana do dia 6, no, semana 13, né? Do dia 6 até 13 de abril, mas isso chegou pra gente dia 14 de abril, então, né, eu tô atrasado uma semana, eles também, então tá tudo certo. Eu fiz um post, um e-mail, tá? Junto, quem não viu, veja, porque para guiar aqui a conversa e a gente não perder muito tempo e ser mais focado até, eu criei um roadmap aqui no Gira Product Discovery, que vai orientar a conversa aqui, tá? Essas são as changes que apareceram na visão pública. Visão pública é essa aqui, tá? Eu ensinei lá no e-mail também a ler esse conteúdo aqui, mas vamos para as nossas mudanças em si, né? Esse aqui está falando que vai ter um jeito mais fácil de gerenciar o conteúdo. Esse ainda não vi, não tem nenhuma instância minha, mas supostamente, tá? É para que naquela tela aqui do Confluence a gente tenha mais opções de eh, gerenciar através do Gira. Então, aqui, uma instância aqui de demonstração. Isso é suposto, tá? Eu não sei se procede, porque não apareceu nenhuma instância aqui ainda minha. Então, aqui onde a gente vê a parte de páginas, deveria ser mais fácil pesquisar alguma coisa e tal. Então, tô de olho nisso aqui, a hora que aparecer alguma coisa, eu volto e falo com vocês. É, isso através do Gira, tá? Então, aqui é o mais importante é o produto que está relacionado com essa mudança, tá? Aí indo para o Service Desk, né, tem a parte de improvement do scrolling do portal, tá? Tinha alguma issue lá para rodar, assim, né, para ir embaixo. Também não vi isso aqui, mas é interessante. O Rovo Service, ele está trazendo feedback e interesse, um banner tipo esse aqui, ó, que em muitos casos aparece o help no produto, né? E a gente pode, por exemplo, fazer feedback. Deixa eu ver, eu acho que nos Product Discoveries tem alguma coisa de feedback, se não me engano. Ou pelo menos tinha na visão anterior, quando a gente abria aqui algum espaço, ele acabava trazendo. Ah, pô, tá aqui agora. Eu acho que é esse tipo de share your thoughts, né? Que a Atlas está colocando ali no Rovo for Service. Eu não acho que isso aqui é uma melhoria, mas anúncio, né? Mas eles colocaram como uma melhoria? Colocaram como uma melhoria, mas na minha opinião tinha que ser um anúncio, né? Iniciar o conteúdo, uma forma mais simples, mais fácil de gerenciar o conteúdo. Olá, amiguinho, vamos lá. No Service Desk, a gente está falando de Service Desk ainda. Ó, experiência de pages vai ficar mais moderna. Isso aqui vai virar docs ao invés de pages. Não vi nenhuma instância com isso aqui ainda. Lembrando, né, que não existe mais, deixa eu tirar esse negócio aqui, não tem mais uma barra lateral nos projetos, nos espaços de software, que você faça ter essa visão de lateral, né? Aqui só aparecem os boards, não aparecem mais os menus. O único tipo de espaço que ainda aparece em menu lateral são os de serviço, né? Então, não estou sabendo ali o que eles chamam de menu lateral, tá? Fica aí o questionamento. Se alguém souber, por favor, comunique-se conosco, comiguinho. Pode ser nos comentários ali do Loom, tá? Gente, mas tá tudo muito lerdo aqui. Eu não sei se é por causa da câmera ou a gravação ou o que que está acontecendo. Bom, vamos lá. Isso aqui é para New Asset Sidebar. Também não apareceu para mim. Supostamente é para a gente ver direito quais são as funções do Premium e as funções de Standard. Que eu acredito, tá? E eu não fui a fundo verificar isso. O Assets agora está aparecendo para o Gira Service Desk Standard também. Só que o Data Manager é uma função premium, então supostamente eles deveriam. Aí tem uma descoberta aqui, ó, do premium, tem um discovery, tá? Entrar pronto para free plans, isso aqui é propaganda,
não devia estar escrito como melhoria, é uma propaganda, não sei lá. E não entendi, mas em 2026. E o nosso amigo Optine vai ser incorporado ao nosso Gira Service Management ao Compass em breve, né? Como produto único, vai ter o fim de vida dele, enfim, agora ele vai ter residência de dados. Não sei se isso é bom ou ruim, porque, assim, bom para quem usa o Optine ainda, mas não vai fazer tanto efeito, assim, a longo prazo, porque o longo prazo não existe para o caso do Optine, né? Aqui, Smart Links, agora falando de Confluence, né? Vamos virar a chave para a Confluence. Ah, não, peraí, deixa eu mostrar o nosso querido Service Desk veio também umas coisas de community que eu vou mostrar porque achei muito bom, tá? Não vou deixar morrer isso aqui não. O que tem de novo? Isso aqui foi um post na comunidade que aconteceu entre o dia 10 e agora. E aí tá falando tem uma melhoria no Escalation Policy, né? Aqui vocês podem ver que eu tô colocando o link original da postagem da comunidade que foi localizada. Deixa eu só abrir aqui. Sugestão de playbook já estava dentro do roadmap e agora eles colocaram post na comunidade como se fosse alguma coisa nova. Essa aqui está um buzz no LinkedIn, que é o novo setup de notificações de SLA direto do SLA Page. Deixa eu ver se tem aqui para te mostrar para vocês. Porque isso é interessante, não porque mudou muita coisa, né? Mas porque facilita ali a criação dos, das regras. Peraí, se ficar muito lento isso aqui, tá? Vocês me perdoem, joga pra frente ali, mas eu quero mostrar, porque eu já vi e achei bem interessante. Então, por exemplo, aí fala, ai, Patrícia, nossa, mas as regras de notificação do SLA já não existiam, gatilho já não existia. Sim, amiguinho, já existia. O que eles estão propondo aqui é facilitar o acesso a essa configuração. Mas eu não vi nada que fosse assim, tipo, nossa, tem algo super diferente nisso para a gente chamar, ó, gerencie as notificações para os breaches, aí cria uma nova notificação, e aí ele traz aqui algo mais simples, né? Tá, vai ter brecha nos próximos 30 minutos e se já fez, já caiu. O que ele faz? Deixa eu ver. Ai, a notificação criada, é, as verificações, as visões aqui vão demorar alguns minutos. Deixa eu dar um F5 para ver como é que fica isso aqui. Porque assim, notem que eu só cliquei em dois botões, ele criou uma notificação. Eu não vi, estou vendo agora com vocês, né? Tá virando vídeo de React já já. É, como é que a gente faz a automação? Aqui não apareceu não, deixa eu ver. Que ele está notificando, né? Essa é a pergunta. Tipo, o que ele está criando? Ele criou uma notificação de quê? Para quem? É para sign-in? Vamos descobrir. Nossa, mas a lojinha não está me ajudando, hein? Será que isso aqui é consequência do Loom? Não estava tão lento mais cedo quando eu mexi aqui. Então, time to resolution about to breach notification. Ele criou sem enviar customizado para o assignee, tá? Até que não é tão besta não, né? E aí vem um HTML customizado. Isso aqui é um reminder de que o item é, atribuído a você vai quebrar e tal. Tipo, tem o footer e sent you by tier service manager. Mas não é. Isso aqui já existia. Tá? É isso que eu queria deixar claro. Só porque a partir de lá é interessante, mas também não é que, tipo, ó, nossa, foi algo assim revolucionário.
E aí, do Gira, que a gente já tinha passado do Gira, eles estão trazendo swing lanes para os boards de business. Tá? Não tinha swing lane, assim como não tem, meu Deus, como não tem como você colocar colunas customizadas e também não tem boards personalizados no business, né? Mas ele é mais bonitinho. E aí eles estão trazendo swing lanes lá. Eu não vou passar por isso aqui porque vocês vão ler sozinhos. E esse aqui é Bitbucket. Eu não vou falar disso ainda. Ainda preciso aprender mais, mas fica aqui. Vai sempre ficar com todos os produtos que eu localizar, mas nem tudo eu vou falar no Giro no Gira. Por questão de tempo também, eu acho que o interesse maior está no Gira, Gira Service Management e Confluence, por enquanto. Talvez eu possa ter aí algumas outras vertentes para os produtos que eu começar a utilizar com mais frequência, como o Gira Product Discovery, que está me interessando bastante nesse momento. Então tá bom, passamos pelo Confluence, tá? Ah, passamos pelo Confluence? Não. Passamos pelo Gira Service Desk. Então, eu também não vi, várias coisas do Confluence eu não vi ainda. Esse item aqui, ó, os Smart Links, a gente consegue fazer, criar no Confluence aquelas pastinhas de Smart Links e já ver direto na árvore, né? Então ele está falando isso aqui, está falando que o Summarize e o Ask Rovo vão ficar dentro do Confluence Editor, que é o que já está acontecendo aqui o tempo inteiro, né? Esse bendito aqui atrapalhando nós. E aí eu posso fazer perguntas, né? Para o Rovo ali em Smart Links também. Provavelmente o Rovo não lia Smart Links e agora lê. Essa é a grande sacada aqui. Eu não tenho nada de conteúdo no momento para falar, mostrar para vocês, mas é isso que significa. Beleza. É, esse remix, tá? Ele está sendo bem informado aí pelos champions de conteúdo, tá? Os champions de conteúdo da classe, eles estão trazendo isso aqui com o remix também. E o que que eu tenho, né? Eu só tenho a demonstração no YouTube. Eu quero em outro. Pode ser aqui mesmo. Então, esse aqui é o remix do Rovo. Nenhuma instância minha ainda trouxe esse cara, mas ele promete ser uma forma de visualizar ali as páginas do Confluence. Eu ainda não testei, eu não, mas enfim, o propósito dele é esse, tá? Percebam que eu estou colocando comentários em alguns deles, porque são coisas que eu tirei um print, né? Eu estou trazendo. Só que é propaganda, não vou falar, porque, tipo, quem tá com Loom ali na instância, então ele, quando você passa assim pelo sidebar, ele vai falar o que que você pode fazer e tal. É mais um how-to para quem não tem. Gerar páginas com o Rofo. Então, eu não sei se vocês viram isso aqui em algum momento, se está disponível para vocês, mas eu achei bonitinho, não pelo. É que está tendo uma campanha lá na comunidade, inclusive, se vocês forem lá, que é escape da tela branca com o Rofo, né? Que é isso aqui? Cadê meu confluência? Meu confluência tá aqui. Então, eu tenho um create com o Rovo e eu vou falar para eles, ó, quero gerar um artigo sobre ITU 4, ITU 5, ITU version 5, comparando o ITU 4 com o 5. Pronto, aí sei lá.
fiz isso aqui, né? Então, supostamente, ele vai começar a pensar a respeito e trazer. E a outra coisa que ele trouxe ali atrás, na primeira tela, foram templates, né? De como começar. Então, vamos ver o que ele está falando aqui pra gente. Eu tô revisando e aí ele começa. Deixa eu ver só o prompt aqui. Help us improve, share feedback. Tá. É, e. hum, E aí ele vai criar o tal do artigo dele. É interessante para você começar o papo ali, para sair da tela branca. Eu acho que é interessante, é importante, porque muitas vezes a gente tem algo para dizer, porém a gente não sabe começar. Isso é uma dificuldade da maioria, né, dos profissionais que não está acostumado a gerar conteúdo, vamos dizer assim. Ou não teve muita experiência acadêmica ali para fazer TCC, artigos, etc. Então, a gente acaba travando. Isso é uma função importante que o Confluence traz. Agora, tudo que ele está escrevendo aí é verdade? Não sei. Eu, como ser humano, eu tenho que ir lá revisar e etc e tal, mas notem como ele vai criando ali a comparação. É, outro detalhe que eu particularmente devo falar a respeito de iTunes Version 5 e iTunes 4 é que é muito novo. Então, assim, as IAs elas tendem a trazer, tirar é, suposições, elas estão inferindo coisas atualmente sobre a iTunes 5. Então, tem que tomar cuidado, tá, gente? Parem de postar comparações de iTunes 4 e 5 sem ler o livro, porque a IA está errando bastante quando forma aquelas imagenzinhas. Bom, deixa a minha opinião de lado, né? Vamos para a próxima. Cadê? Beleza. Aí, QR Codes nos e-mails. O Confluence tem lá as notificações dele e ele está falando que no footer, né, no rodapé do e-mail vai ter um QR Code para facilitar baixar o aplicativo no celular. É propaganda, né? É o jeito mais esperto de ver o conteúdo do Confluence. Não sei. Poxa, eu pensei que eu tinha visto tudo aqui. Acho que eu passei alguma coisa. Vamos ver o que que é. Tã, tã. Tá dizendo que a gente pode ver pesquisar conteúdos lá direto no Gira, tá? Ainda não vi. Deve estar relacionado com aquele primeiro lá que eu vi que tinha supostamente relação com pages. Isso aqui é importante, e veio só no público. Eu não tenho a categorização aqui, ó, porque não veio como improvement ou fix, por exemplo, porque não veio no privado. É no privado que a gente pega a categorização. A gente não, né? O script pega a categoria. É, e aí, isso aqui é importante porque quando a gente colocar o Smart Link, que ele não consegue ler, porque o que é o Smart Link para gente, né? O Smart Link para gente é eu colo um link e vai aparecer magicamente lá uma telinha com o meu conteúdo, né? E às vezes ele não consegue ler. Exemplo recente, eu fui tentar fazer uma página ali para um produto meu e eu queria colocar o portal que é aberto como um Smart Link dentro do Confluence, mas não consegui. Então, ele deu erro, e aí esse erro é para você saber o porquê que ele não consegue colocar, né? Então tá bom. Aí, Cloud Admin, tá? Cloud Admin e Guard pode se misturar, tá? Às vezes a gente vai ver eles falando de Cloud Admin, alguma coisa de Cloud Admin, assim, ó, parte de Trust do mobile para iTunes, né? Isso aqui pode ser Guard, não necessariamente Cloud Admin. E aqui a gente tá Cloud Admin também para Focus. Então a classificação tá meio embolada, né? Isso aqui é importante, tá?
tem na configuração de política, nas nossas políticas de acesso, vamos dizer assim, com guarde ou sem guarde, atualmente você consegue ter uma política gratuita é, que tem algumas coisas lá para a gente fazer. E agora a parte de usuário externo, ou seja, aqueles que não estão no nosso domínio verificado, eu posso colocar um idle session mount para ele também. Essa configuração não tinha antes, então tá chegando aí, ela é importante, tá? Aí vocês vão falar assim, Patrícia, mas isso aqui, ó, o post date tá dia 19 de fevereiro. Isso aqui é interessante. 19 de fevereiro foi quando ele foi postado no privado, ou seja, naquele apps updates. E ele só apareceu na semana de 16, de 6 a 13 de abril. Tá? Então eu tô coletando todas essas evidências aqui, ó, porque pô, aparece em fevereiro num lugar, só vai aparecer em abril no outro. Então, sabe, eles estão precisando sincronizar as coisas e a parte desse trabalho aqui vai ser gerar insumos para eles entenderem a meleca que a gente vive. E aqui, para quem mexe com billing, aí tem vários sites que está mais relacionado à enterprise, vai ter agrupado por site, né? OpsGene falei ali em cima, que eu não sei se é verdade o desafio. E o Rovo aqui, eu não vou falar agora, eu ainda estou aprendendo sobre o Rovo, eu ainda não gosto dele, pra ser bem sincera, mas ele me ajuda em muitas coisas, só que, tipo, eu não sei tudo o que ele faz ainda e não sei é, dimensionar se isso é uma novidade boa ou não. Mas fica aí para vocês avaliarem e tal, tá? Acho legal trazer. Assim como vai ter de focos, tem já na lista total lá, tudo que está de focos e tal. É, e é isso que eu tenho para essa semana. Eu recebi um e-mail falando que já estava disponível a visão olha só, até dia 20, tá? Porém, por algum motivo isso não apareceu aqui, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu até, só por curiosidade, a curiosidade matou o gato e a Patrícia. Porque ou eu sou muito louca e vi isso e não achei a informação, ou eles tiraram do ar, né? De repente. Cadê? Ah, olha, acabei de receber um e-mail, tá? Para quem é parceiro aí, que já tem acesso à nova visão de enablement. Já liberou. São pontuais, né? Gente, cadê? Release notes. Ai, ai. Eu vi um e-mail hoje. Audit changes. Aqui, que eu não sou maluca. Eu falei que eu tinha visto, ó. É... Então, ó, tá falando aqui que saiu de 13 até 20, né? A minha ideia. Aí, ó, temos um problema, tá bom? Agora eu vou esperar sair esse público para gerar um novo giro no gira para vocês. Deve ter tido algum problema. Assim que sair, eu gravo um novo episódio 3. Se eu não tiver nenhuma novidade ali no roadmap não oficial, é não oficial mesmo. Eu gravo 3 direto, senão eu faço um 3 em 2,5, tá bom? Até a próxima. Valeu.